Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Eu espero que o seu dia esteja sendo muito abençoado. Bom, agora nós vamos conferir juntos o que é notícia no Brasil e no mundo. O preço do ovo subiu quase 20% em março. A Associação de Produtores espera que o valor diminua até a Páscoa. O preço do ovo ficou 19,44% mais caro nos supermercados. O dado influenciou na prévia da inflação de março. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve alta puxada principalmente pelos preços dos alimentos. No acumulado do ano, os preços dos ovos já subiram 25,88%. Especialistas dizem que o aumento do ovo é impulsionado pelo custo do milho, calor intenso e demanda aquecida nesse período do ano. E, segundo produtores, o preço deve se normalizar até a segunda quinzena do mês de abril. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, é normal que o preço do ovo aumente nessa época do ano, já que o consumo fica maior. Além disso, as altas temperaturas tiveram impacto direto na produtividade das aves. O custo das embalagens também aumentou mais de 100% nos últimos meses, fazendo subir o valor final do produto. Outro fator que contribuiu foi a alta das vendas externas, influenciada pela situação da gripe aviária dos Estados Unidos. Olha só, a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS pode acontecer entre os meses de abril e maio. A decisão caberá ao presidente Lula. O governo está avaliando a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. Entre os meses de abril e maio, a declaração foi feita por Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, durante uma coletiva de imprensa. A decisão no momento só depende do presidente Lula, que segue em viagem ao continente asiático. Mas, inicialmente, os cenários que estão sendo estudados para essa antecipação acontecer são para realizar o início dos pagamentos nos meses de abril e maio, ou em maio e junho. O assunto está sendo discutido internamente no governo, e a decisão deve sair nos próximos dias. O secretário do Tesouro frisou que a tendência é que aconteça a antecipação e que as discussões se concentram em relação ao período de pagamento das parcelas. Ele tomou cuidado ao comentar o tema porque essa decisão cabe ao presidente da República. Mais de 530 mil catarinenses estão com nome sujo e nem sabem disso. Quem vai contar os detalhes dessa história é a Edna Schmitz. Santa Catarina tem mais de 1,7 milhão de pessoas que desconhecem que estão endividadas. Destas, cerca de 530 mil já tiveram um nome negativado, o que restringe o acesso ao crédito. Os dados divulgados pela Serasa mostram que muitos consumidores nunca consultaram seu CPF ou CNPJ na empresa e, por isso, não sabem das pendências financeiras que possuem. A informação é do site G1SC. A Serasa reforça que a consulta é gratuita e que algumas dívidas podem ser negociadas online com descontos que chegam a 99%. No estado, há quase 9 milhões de débitos passíveis de negociação, abrangendo setores como bancos, cartões de crédito, universidades, comércio, supermercados, telefonia, internet e outros serviços essenciais. O pedágio eletrônico instalado na rodovia Rio-Santos já registrou mais de 1 milhão de multas em pouco mais de um ano. Os motoristas que passam pelo local reclamam da falta de sinalização e fiscalização. Mas quem vai contar essa história para nós é o repórter Anderson Nascimento. O pedágio eletrônico da rodovia Rio-Santos, no Rio de Janeiro, registrou mais de 1 milhão de multas em pouco mais de um ano, de setembro de 2023 a dezembro de 2024. A média é de 66 mil infrações por mês. A arrecadação em multas passou de 200 milhões de reais no mesmo período. A cobrança funciona da seguinte forma: o aparelho registra a passagem do veículo e só depois paga o pedágio. Sem cancela e cabine de cobrança, o sistema melhora a fluidez no trânsito e diminui congestionamentos. O motorista pode fazer o pagamento em até 30 dias pelo aplicativo ou rede social da concessionária CCR Rio-São Paulo, que administra a via ou em pontos físicos de atendimento. A multa é de R$ 195,23.
e o motorista perde 5 pontos na carteira de habilitação. A infração é considerada evasão de pedágio. Da rodovia desde a capital do Rio até depois do município de Itaguaí, que fica a 80 quilômetros, foi avistada 3 placas avisando a cobrança eletrônica no local do pedágio. A concessionária afirma que faz campanha de conscientização com faixas na estrada e abordagens aos motoristas. Os eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições poderão ter o título cancelado. O prazo para regularizar a situação vai até o dia 19 de maio. Quem traz as informações é a Bruna Cantalupe, do Rio Grande do Sul. E a Justiça Eleitoral divulgou um aviso importante para eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições. Caso não regularizem a situação até o dia 20 de março de 2025, o título pode ser cancelado. Para evitar essa medida, é necessário comparecer ao cartório eleitoral para justificar a ausência ou pagar as multas correspondentes. Quem não resolver a pendência dentro do prazo poderá enfrentar dificuldades em diversos serviços, como a emissão de passaporte, acesso a cargos públicos e até mesmo a obtenção de créditos em instituições financeiras. A relação dos eleitores nessa situação está disponível para consulta no cartório eleitoral. E o chefe do cartório eleitoral de Rio Grande alertou a gente sobre a importância de regularizar o título o quanto antes. A ausência às eleições, ela causa falta de quitação eleitoral. A pessoa não fica quites com a Justiça Eleitoral. E o cadastro da Justiça Eleitoral ele é compartilhado com outros órgãos. Aí essa pessoa, por exemplo, vai ter dificuldade em tirar um passaporte, essa pessoa vai ter dificuldade na emissão de um diploma, de se registrar numa entidade de classe, numa OAB, num COREM, num CREMERS, assumir em concurso público e até em situações mais graves, dependendo o tempo que faz que essa pessoa está sem quitação com a Justiça Eleitoral, até o cancelamento do seu CPF. Então gera uma série de transtornos. Então o que se aconselha é que venham dentro do prazo para regularizar a sua situação. A Anvisa proibiu a comercialização de um tipo de pasta de dente da marca Colgate. A decisão foi tomada após diversas denúncias dos consumidores que relataram ter sofrido reações por causa do produto. Veja só. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu a comercialização da pasta de dente Colgate Clean Mint em todo o país. A determinação se deu após relatos de diversos consumidores que reclamaram sobre efeitos adversos da pasta. Entre os principais sintomas estão inchaço das amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência e dormência nos lábios e boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão. O creme dental é uma nova versão dos cremes dentais da marca, a Colgate Total 12. A suspensão do produto é para a prevenção e vai ser válida por 90 dias. Durante esse período, a marca Colgate pode apresentar a defesa sobre o caso e também recorrer à medida, mas a Anvisa ainda deve continuar com as investigações de segurança do produto. O governo federal está elaborando um projeto para aumentar em 50% a pena para quem for preso comprando celular roubado. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. O Palácio do Planalto está analisando um projeto que amplia em 50% a pena para quem compra celulares, cabos e dispositivos eletrônicos roubados. O projeto prevê um aumento de 30% a 50% na pena para crime de receptação de dispositivos roubados, em especial para aparelhos que guardam dados pessoais, como celulares e computadores. A pena mínima passaria de 1 ano para 1 ano e 6 meses e a máxima de 4 anos para 6 anos. A intenção da medida é trazer impacto para a segurança pública e também na economia. Segundo o Ministério da Justiça, quase 1 milhão de telefones foram roubados em 2023, de acordo com o relatório de boletins de ocorrência. Mas que tudo indica é que esse número é bem maior. O estudo que deu base para o projeto indica que esse tipo de crime, considerado de menor impacto, passou a abastecer os cofres de grandes organizações criminosas. Além de ampliar a pena do crime de receptação, o projeto prevê a criação do crime de furto qualificado, quando o crime é cometido por encomenda, e a ampliação de punição para furtos de cabo e roubo de sinal, para o combate de atividades miliciosas que exploram o chamado gatonete. E veja a seguir,
Moradores da maior reserva indígena do Brasil estão com dificuldade para ter acesso à água. E ainda, confira o novo lançamento da Graça Filmes, a série Vindication. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Moradores da maior reserva indígena do Brasil, que fica no Mato Grosso do Sul, estão com dificuldade para ter acesso à água. O repórter Wellington Pael tem mais informações. Comunidades das aldeias Bororó e Jaguapiru, que fazem parte da maior reserva indígena urbana do país, com aproximadamente 20 mil pessoas aqui em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, continuam vivendo a crise de abastecimento de água. Um problema que já existe há décadas e que atualmente afeta quase 1.000 famílias que não têm água nem para o consumo. A situação da falta de água aqui está cada vez pior. Porque entra governo, sai governo e a situação nunca melhora. São investidos muito dinheiro, milhões e milhões de dinheiro e nada resolve. Alguém tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema da falta de água aqui na aldeia de Jaguapiru e Bororó, porque está insuportável. Um casal que tem 4, 5, 6 filhos, eu não sei como essas pessoas vivem, porque aqui em casa só três pessoas, eu, minha esposa e um rapaz. Já é difícil, imagina para as pessoas, uma família que tem muitas crianças em casa, idoso, cadeirante, doente. Como que vai viver sem água? Porque não tem água nem para fazer comida. Em novembro do ano passado, pedindo por água, um bloqueio foi realizado pela comunidade na rodovia MS 156, o que causou confronto depois de uma escalada de tensão após a tentativa de desmobilização feita pelo batalhão de choque da Polícia Militar, onde foram utilizadas bombas de efeito mural e balas de borracha na tentativa de fazer com que os indígenas liberassem a rodovia. Após isso, aconteceu uma reunião na sede do MPF, o Ministério Público Federal, aqui em Dourados. Lideranças indígenas e representantes do governo estadual, federal, incluindo órgãos de saúde e segurança pública, participaram do encontro em busca de uma solução para a falta de água na reserva de Dourados. Na ocasião, foram acordados prazos para liberação de recursos diversos, advindos de emendas parlamentares e também diretamente da União, para perfuração de poços, tanto dentro das aldeias Jaguapiru e Bororó, quanto em áreas de retomada. Os poços foram entregues, sim, no prazo que eles cumpriram com nós. Dia 23 de dezembro foi entregar os poços com água. Mas do dia 23 para cá, ficou lá de boca aberta o poço lá, sem ter movimento de nada, né? Porque não, a Energisa agora que foi lá apoiou a rede. Até agora não baixou a bomba. Não ponharam o relógio lá para fazer a instalação de energia, né? Então está parado. Porque se tivesse funcionando o poço lá, praticamente os caminhões enchiam lá e saía distribuir onde tem estrada que eles chegam, né? Mas o que hoje prejudica mais, além da água, as estradas nossas que tem muito movimento de estrada que não chega o caminhão. Tem que ser as caminhonetinhas, né? E hoje, vence o prazo hoje da Defesa Civil, né? Com pipa deles e as caminhonetes. Se eles forem embora, aí que vai ficar mais difícil. Na época, ficou estabelecida a distribuição também de 100 caixas de armazenagem de água e caminhões-pipa, até o pleno funcionamento de toda a estrutura dos poços. Mas agora surge um novo problema. Com as ruas das aldeias em péssimas condições, os caminhões-pipa não chegam em muitas residências, deixando centenas de pessoas sem água até para o consumo. Onde não tem estrada, o caminhão não vai. O caminhão não vai, tem que as caminhonetinhas aí desviando os buracos para chegar até nas casas, nas residências, né? O Ministério dos Povos Indígenas do governo federal se comprometeu em destinar R$2 milhões para a construção de 2 superpoços na reserva, além da assinatura de um termo com a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, no valor de R$575 mil para fazer mais poços artesianos. A queixa da comunidade é que nenhuma dessas promessas sai efetivamente do papel, ficando os indígenas reféns de medidas paliativas, como esse envio de caminhões-pipa que não atendem de forma eficaz a demanda diária da reserva. Isso a gente fica preocupado, que o povo daqui fica falando, né? Chorando, as crianças, sobre água, né?
Então a gente precisa. Se o governo tem que olhar mais desse local, porque se nós tiver rio aqui no meio da aldeia, ainda não era nada, mas agora nós não temos nada aqui. Bom, agora mudando um pouco de assunto, nós vamos falar de esporte, porque nessa temporada o Brasileirão completa 20 anos deste formato atual. E alguns dados dessa grande história chamam bastante atenção, vamos ver. O Brasileirão está prestes a começar e nesta temporada a competição completará 2 décadas com o atual formato de 20 times. Alguns dados muito interessantes aquecem ainda mais as rivalidades de tantos grandes clubes do Brasil. E neste campeonato, que é considerado por muitos como o mais competitivo do mundo, muita história segue sendo escrita. Nesses 20 anos de Brasileirão, o Flamengo é o clube que mais somou pontos na competição, 1.279, sendo campeão em 3 oportunidades, em 2009, em 2019 e 2020. O Palmeiras foi o time que mais liderou neste período, 109 rodadas no lugar mais alto da competição, conquistando 4 vezes a taça de campeão, em 2016, 2018, 2022 e 2023. Já o Atlético Paranaense é o time com mais derrotas neste novo formato. O Furacão perdeu 254 jogos em 684 disputados, ou seja, os paranaenses sofreram derrotas em quase 40% de suas partidas. Mas se o Brasileirão é conhecido por ser muito disputado, isso graças aos atacantes que elevam o nível da competição. E por falar em atacante, o maior artilheiro da competição não joga desde 2022, mas ainda assim lidera com folga. Fred, ex-Fluminense e Cruzeiro, marcou incríveis 134 gols e foi o campeão em 2 oportunidades. Amanhã a bola rola marcando a estreia dessa grande competição e nesta temporada muitos recordes podem ser quebrados. Bom, vamos encerrar essa edição com uma matéria muito especial. O lançamento da Graça Filmes, a série Vindication. Vamos ver agora os detalhes dessa superprodução com a Amanda Silva. Ação. Polícia! Coloca a mão pra cima! Suspense. Esse é o 2º homicídio que tivemos em 14 meses. E fé. Eu não entendi. Eu tô tentando entender. Talvez Deus queira falar com você. E como eu faço para... Tudo que um grande sucesso precisa ter está reunido na série Vindication, acima de qualquer suspeita. O lançamento da Graça Filmes. A primeira temporada do drama criminal cristão Vindication, acima de qualquer suspeita, conta a história do detetive Travis. Ele passou 15 anos resolvendo casos em uma pequena cidade do Texas. São 10 episódios e a cada um deles, um caso novo é investigado com muitas reviravoltas e imprevistos. E as tensões só aumentam quando, em meio a um surto de casos inquietantes, ele precisa trabalhar com uma detetive nova. Vindication, acima de qualquer suspeita. Vindication é um drama criminal cristão que acompanha a vida e o trabalho do detetive Gary Travis, que, em meio a circunstâncias desesperadoras, vai em busca da sua própria jornada espiritual. Não perca! Com uma visão inovadora, a Graça Filmes possui o maior catálogo de filmes da América Latina, acumulando cerca de 150 títulos dos mais variados gêneros, que incluem filmes de ação, comédia, drama e entre outros. E se tornou referência no meio gospel e no circuito do cinema nacional, com os filmes Deus Não Está Morto, 3 Histórias e um Destino e outro grande sucesso, o filme Questão de Escolha. Os episódios da nova série estarão disponíveis semanalmente no canal do YouTube da Graça Filmes. Mas para você ter um gostinho de como essa série vai te surpreender, vamos dar uma olhadinha no trailer oficial. Esse é o 2º homicídio que tivemos em 14 meses. Tem certeza que foi um assassinato? Pelo que entendi, há uma preocupação quanto à segurança do bairro e viemos aqui para falar sobre isso e ajudar no que pudermos. A comunidade de East Bank continua assustada depois da descoberta de 2 corpos. Isso é uma vergonha. É isso que é. Eu sei que vocês não têm pistas. Encontrou o que aqui? Seu pai conversou com você sobre o trabalho? Isso fica entre a gente, ou seja, não fale sobre isso. Certo? Uma série original. 10 episódios. Uma busca pela verdade. Está com problemas? Tentou contato com seu traficante? Para com isso. Finge que você não é um policial só por um segundo. Eu não consigo. Entre os acusados. Gente, agora. Você não pode pegar meu celular. Me processa. Você não faz ideia onde você está se enfiando. Você quer pegar o cara? Eu não entendi. Eu tô tentando entender. Talvez Deus queira falar com você. E como eu faço para... Polícia! Coloca a mão pra cima!
Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo fim de semana. Até mais.